Boa noite, boa tarde, meus amigos. Que todos possam ser bem-vindos na nossa meditação de hoje. Boa noite, Brandina. Se acaso tiver ruim o sinal, hoje eu estou num ambiente diferente. Então vocês me avisam aí, que aí a gente vê o que faz com o sinal da internet. Enquanto nós esperamos nossos amigos, boa noite, Cida. Enquanto nós esperamos nossos amigos, a gente vai passando os recados, né? Então, não esquecendo das nossas lives diariamente às 18 horas, onde nós vamos nos revezando. Hoje o tema é Ninguém Vive para Si. Espero que todos estejam bem. Foi um domingo de calor, né? Típico domingo de verão. Bom, então nos aproximamos do nosso horário de início. Então, sábado que vem, nós teremos a campanha, sábado que vem não, me desculpem, no dia 13 de fevereiro, daqui 15 dias, né? Teremos a nossa campanha Alta de Souza de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza, de higiene, alimentos, roupas, calçados. Boa noite, José Faria, seja bem-vindo. As nossas lives, elas estão acontecendo, né, com a seguinte programação. Segunda, a Vânia, de domingo sou eu, Arielle. Terça e quarta, nosso querido amigo Sérgio. Na quinta, o Ezequiel. Sexta, novamente, a Vânia. Sábado, o Ezequiel. E domingo, né, eu novamente. E assim a gente vai. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Bom, então, ninguém vive para si. Primeiramente, vamos nos unir, né, com os nossos mentores, protetores desse trabalho. Então, aqui nesse momento, estamos agora unidos, mente a mente, coração a coração, unidos com os nossos mentores particulares, nossos guias, unidos com os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré. E agora eles estão entrando no nosso lar, higienizando, curando, transmutando, durante todo esse momento em que estamos juntos, e que assim seja. Bom, então, Ninguém Vive para Si é a lição 154 do livro Fonte Viva. É escrito, né, por Emmanuel, de autoria de Emmanuel, e psicografado por nosso querido Chico Xavier. Então, essa lição ela é baseada no capítulo 14, versículo 7 de Romanos, né, que é um livro da Bíblia, que é uma das cartas de Paulo. Então, é uma frase de Paulo, porque nenhum de nós vive para si. Então, quando nós pensamos, né, que estamos aqui para viver o nosso karma, como muitos gostam de dizer, eu prefiro do Dharma, né,
que karma é uma coisa que nós viemos, pagamos e não tem como reaver, e quando não tem como fugir, e Dharma é aquilo que é a nossa missão, que nós temos que passar, mas podemos passar de uma forma melhor, desde que nós escolhemos fazemos as escolhas corretas, né? Então, muitas pessoas acreditam que estamos aqui somente para trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar, né, do corpo físico. E quando a gente pensa mais profundamente por isso, será que algum dia nós fizemos uma pergunta para nós mesmos? Qual que é a nossa missão nessa vida? Ainda mais nós espíritas que entendemos o mundo espiritual como sendo um mundo que está aqui ao nosso redor, ao mesmo tempo acontecendo com a vida material, né? Então é um mundo paralelo. Não é à toa que a média, né, a cada um espírito encarnado, há pelo menos 3 desencarnados. Então isso é um mínimo. Imagina aquelas pessoas que já muitas vezes têm o vício, a ambição, o poder, quantos a mais, né, eles possam não ter, ou até mesmo as pessoas de bem, né, que os guias, os espíritos protetores, os mentores vêm para ajudar nos trabalhos, para que esse espírito possa realizar, né, de uma forma mais correta. Então, quando a gente pensa, nós estamos aqui nessa vida, será que a gente pensou qual que é a minha missão? Qual que é a real função de eu estar presente aqui nesta vida, né? Não é nessa vida automatizada que a gente vive, desperta todas as manhãs, simplesmente pensando em chegar no emprego, trabalhar, volta para casa, né? Simplesmente não é esse o sentido da nossa vida. É sim olharmos para dentro, entendermos como espíritos que somos, o que nós viemos melhorar. Mas como o próprio Paulo aqui nos fala, o apóstolo Paulo nos fala, ninguém vive para si, é porque por mais que nós estamos diariamente vencendo os nossos vícios e as nossas imperfeições, nós vivemos para os nossos familiares, para os nossos amigos. Transformar a nossa vida simplesmente é um dos nossos ideais, é uma das nossas missões que nós temos. Mas nós vivemos para a sociedade, porque somos seres que vivemos em sociedade. Não é que nós temos que vir aqui e trabalhar somente para a sociedade, gerar, contribuir renda, né? Nós sabemos que essa parte material ela é muito importante para a preservação do nosso corpo físico, para a preservação do corpo físico dos nossos entes queridos. Então, de alguma forma, a gente sempre está privando pelo outro, né? Então, simplesmente nós não vivemos nesse mundo somente para nós. Com os animais são assim. Então, por mais que os animais ainda não tenham aquela moral desenvolvida, eles vêm, procriam, ensinam as suas crias a viver no mundo. Muitas vezes eles nos oferecem, né, seus produtos como alimento. Tem os vegetais, a árvore mesmo, que é uma das questões que Emmanuel nos coloca, é que se nós plantarmos hoje uma árvore e esperarmos, né, que ela cresça, ela dê frutos, então esses frutos, eles não serão só suficientes para a minha existência, para os meus familiares, como até de outras famílias.
Então, é só para a gente ter uma noção de que tudo nesse planeta rege em comunidade, né? Em sociedade, sempre é ofertando algo para o próximo. E nós, infelizmente, somos uma raça a mais egoísta que habita neste planeta, né? Então, muitas vezes estamos ali naquele automatismo de ganhar o dinheiro porque preciso viajar, porque preciso trocar de carro no final eu troco de carro todo ano, por exemplo, né? Então, a gente começa a colocar algumas coisas, alguns objetivos que nos desvia dos objetivos fraternos, né? Que iríamos nos unir e sempre dar pelo outro. Então, muitas vezes a gente fala da caridade, né? A doutrina espírita foca bastante na caridade, que é o amor em ação. Então, não é simplesmente aquela caridade material que nós ofertamos uma esmola, né? E esperamos que aquilo ali seja suficiente. A caridade que a gente precisa entender é aquela que nós partilhamos. Então, é o que eu posso dar e com gosto, né? Com gratidão por me sentir útil a ajudar uma pessoa. Não é simplesmente isso me resta, me sobra, então eu ofereço. E hoje nós estamos vivendo nessa era da abertura de consciência. E o que essa abertura de consciência ela significa? Ela significa um farol. Ela vai clarear não somente os nossos caminhos, mas como caminho de todos aqueles que estão ao nosso lado, né? Essa abertura de consciência, ela nos permite a entender que é preciso viver uma vida reta, né? Uma vida na verdade, não devo mentir, né? Ser caridoso. E por que eu devo agir de uma forma correta, né? A gente tem que entender, chegou num ponto que nós não podemos mais ter medo das leis, agir de uma forma certa, porque senão eu vou pagar multa, senão nós vamos ter que ir para responder processos, ir para cadeia, né? Então, a lei ela existe sim para dar uma contida, né? Uma uniformidade, mas principalmente hoje nós não precisamos mais ter medo da lei. Nós simplesmente precisamos entender que precisamos ser retos, né? Dignos, honrados, porque nós devemos. Só por isso, né? Nós devemos cumprir os mandamentos, as leis de Deus, porque elas estão ali para serem cumpridas e não porque Deus vai castigar. Então, nós estamos entrando nessa questão da abertura de consciência justamente para entender que eu não preciso ter medo do castigo, né? Eu não preciso ter medo da lei da causa e efeito. Eu só preciso ser correto. É claro que a lei da causa e efeito, ela existe. Então, quem não for correto, ela vai estar ali para aquela pessoa, né? Mas não é por isso que precisamos ser motivados a fazer o bem. E quando nós estamos fazendo bem, estamos andando, né, de forma correta, então essas obras que estamos realizando, elas acabam servindo de exemplo para quem está ali do nosso lado, né? E qual que é essa obra então? Seria as nossas intenções no bem, de ajudar, de contribuir, compaixão. Seria por meio de palavras, meio dos atos, né?
E essas atitudes, elas vão nos auxiliar nas nossas libertações, né? Daquela relação complicada que nós tivemos com o outro espírito, e aí independente de ser encarnado ou desencarnado, né? Porque toda vez que nós nos relacionamos com alguém, nós temos um cordão fluídico estabelecido com essa pessoa. E romper esse cordão depende de muitas situações, depende do perdão de ambas as partes, mas nós podemos de repente afrouxar, né? Quando simplesmente, pelo menos de uma das partes, conseguimos perdoar, esquecer o que ali aconteceu. Quando não conseguimos, né, desenvolver, afrouxar, então, esses cordões, aí então podemos, né, sofrer algumas situações. Então, o sofrimento nas expiações e nas provas, eles podem acabar vindo de uma forma mais enfática, né? E aí é devido o quê? Às nossas sombras, às nossas imperfeições. Então, a maior parte das provas e expiações que estamos passando nessa vida é devido às nossas ações. Então, em algum momento onde que a gente poderia ter deixado para lá, silenciado, já que não tinha o que falar, então silenciasse, mas não. Deixamos as emoções guiar os nossos corações, né? E fazer com que os atos saiam de uma forma primitiva, bem mesmo da instintiva, né? Agredindo verbalmente, né? Então, tudo isso que eu tô falando, gente, tá tudo na lição, tá? Que Emmanuel veio trazendo parágrafo a parágrafo. Como que cada vez que estudamos Emmanuel e Joana de Ângeles, a gente percebe o quanto que eles falam a mesma coisa, só que com uma abordagem bem diferente, né? Então, com uma abordagem filosófica, Emmanuel é mais poético, né? E Joana, ela puxa bem para a parte mesmo psicológica do ser, né? Mas Emmanuel não deixa de nos passar as informações. Então, ele também, né, esse benfeitor maravilhoso, nos traz dizendo: assim como um fio de água, né, por onde passa, ele traz vidas. Então, próximos de rios, próximos de córregos, até, gente, a água da enxurrada, né? Nasce aqueles matinhos, né? Algumas plantas. Então, a água, ela traz vida. E quando ele cita nisso, é que muitas vezes os nossos exemplos no bem pode ser como essa água, né? Que vai inspirar, né, as pessoas que nos assistem. Porque lembra, pelo menos para cada um encarnado existem 3 desencarnados. E ainda, eu vou ler na íntegra um parágrafo que ele coloca que é assim: milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal, né? Então nós estamos entrando numa era muito energética. Há quem diz que é a era eletromagnética, né? Onde que nós estamos começando a perceber as energias e muitos dos médiuns clarividentes, eles às vezes até enxergam, né, a aura da outra pessoa. O que é essa aura? É aquele campo eletromagnético que nós emanamos. É a nossa frequência. Então, quando a gente brinca, né, como se fosse uma rádio, qual você deseja sintonizar? Uma frequência alta do amor, da compaixão, da alegria, ou uma frequência baixa do medo?
né? Da arrogância, da ira, do ódio. Então, todas essas sintonias que nós, né, por frequência realizamos, reflete em cima da nossa aura. Então, muitos comentam que a aura de Chico, ela era tão grande, né? E era percebida de longe aquela energia. Muitas vezes as pessoas falam de energia, aquela energia, e ela atraía para si as pessoas que queriam só estar ali por sentir aquela energia, porque era muito boa, era sutil. Ou quantas vezes a gente já não pensou, nossa, chegar perto daquela pessoa não dá, a energia dela é muito densa, a energia dela é muito difícil, né? Então, por quê? Ou é a nossa sintonia que está muito diferente daquela pessoa, né? Ou é a dela que não está compatível com a nossa. Então, essas estranhezas, elas acontecem por essas frequências. E quem que é responsável por essas frequências? Somos nós, né? Devido a essa nossa sintonia que realizamos desde quando ligamos a televisão para ouvir um noticiário, ou então, né, algumas mensagens. Então, hoje, com essa questão da Covid até, os especialistas energéticos até falam que as pessoas que estão vibrando no medo atraem para si esse vírus, né? Então percebam o quanto que cuidar do corpo é importante, se alimentar adequado e cuidar da mente, né? E ainda, Emmanuel coloca uma coisa que, se a gente entender na sua essência, nós vamos deixar de sofrer muito. Que ele fala assim: sentindo, pensas. Pensando, realizas. O que quer dizer essa frase curtinha? Toda vez que nós somos tomados pelas nossas emoções e os nossos sentimentos, nós estamos deixando a parte instintiva agir. E essa parte instintiva libera certos hormônios, hormônios do estresse, hormônios como adrenalina, né, da fuga. E então esses hormônios, eles têm a sua importância no nosso corpo. Então eles servem para nos manter vivos, né? Mas a questão é quando esses hormônios, eles passam a agir por muito tempo em cima dos nossos sistemas. Então, se nós sentimos, nós liberamos esses hormônios, né, ruins nesse caso, e eles vão agir em cima dos nossos órgãos. E aí, se eu estou vibrando no medo, eu estou liberando adrenalina. Essa adrenalina vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, e ela é responsável, né, por esse sentimento do medo. E aí sempre eu vou estar vibrando no medo. Agora, eu posso transformar isso para o sentimento bom, né? Então, uma técnica muito boa é, quando está meditando, colocar a mão, o indicador, o dedo médio, aqui na região mesmo, né, do chakra cardíaco, e mandar informações boas para o cérebro, porque existem muitas terminações nervosas no coração que é acima de até cérebros de muitos animais que existem. Então, se a gente fosse analisar, seria quase um segundo cérebro, né, que nós temos. Não que ele seja a mesma coisa, mas só pela questão neurológica, né, de desenvolvimento nervoso mesmo, para estabelecer aqui uma comparação. Então, quando a gente está com medo, quando a gente está com crise de ansiedade, né, é simplesmente tocar e mandar informações boas para o cérebro. Nisso, nós estaremos
mudando todo aquele padrão desses hormônios ruins e agora liberando bons hormônios, aqueles que são ditos hormônios do prazer, do bem-estar, né? E aí sim, esses hormônios, eles aumentam a imunidade, eles elevam a nossa vibração. E aí, se é uma questão de sintonia, a gente vai conseguir, né, sintonizar espíritos bons também à nossa volta. Nós vamos ter fé, nós vamos ter coragem, esperança, né, que é o que todos nós precisamos. Porque hoje nós estamos vivendo essa questão da pandemia, mas muitas vezes eu pego alguns vídeos de 4 anos atrás, de 3 anos atrás, e as pessoas tinham o mesmo sentimento, que tudo estava complicado, que tudo estava difícil, e só que era diferente. Naquela época tudo estava automatizado, agora está todo mundo repensando mesmo, né, nas suas atitudes. E quando a gente estabelece um pensamento, por exemplo, de uma pessoa, um pensamento que julga, um pensamento de teste, né, para ver se podemos confiar. E o que isso também não está fazendo? Está fazendo aquelas ligações fluídicas. Então, tudo que nós realizamos com a outra pessoa, já que somos frequência, a outra pessoa capta. Nós temos muitos trabalhos de cura com pessoas em outros países, né, acontecendo. Então, os médiuns de cura que trabalham com isso, normalmente eles mandam mesmo, né, pegam os dados da pessoa, faz aquele trabalho e chega lá, né, essa frequência da cura. Então, não existem barreiras para onda, para frequência energética. Então, quando nós estamos pensando numa pessoa, quantas vezes a gente condena com o nosso olhar, né? Uma prova disso é quando alguém olha para a gente fica envergonhado e fica ruborizado, por exemplo. Então, olha, se foi capaz de ruborizar, o que não está acontecendo no nosso cérebro? Quantos hormônios não estão sendo liberados que está o quê? Resplandecendo em todo o nosso ser. Então, a gente já está começando a abrir a consciência que não é simplesmente só as ações, né, que fazemos fisicamente, né, expressando. Muitas vezes o nosso pensamento, muitas vezes não, né? O nosso pensamento, ele também está julgando, também está nos comprometendo, também está fazendo ligações fluídicas. Um exemplo, se a gente ajuda uma pessoa, né? E essa pessoa fica muito grata com a gente. Toda vez que ela pensar na gente, ela vai pensar: poxa, que pessoa legal, que Deus abençoe. Ela vai estar abençoando aquela pessoa. Mas, se for ao contrário, houve ali uma questão de agressividade, de má resposta, né? Uma questão atravessada ali que aconteceu, as duas pessoas vão ficar remoendo. Ou se você já conseguiu se libertar disso e deixou para lá e a outra pessoa não, ela também vai ficar ligada fluidicamente a você. Então toda vez ela vai ficar pensando naquilo que fizemos e vai ficar remoendo e saber lá que sentimentos que está passando dentro dela. Porque lembra, a gente só dá o que possui, né? Se a gente não tem amor, a gente só tem raiva, né? A amargura, então vai ficar remoendo aquela situação. E essa ligação fluídica fica nos ligando a essa pessoa e a gente vai sempre, a gente às vezes nem sente porque estamos na automoção, mas fluidicamente está acontecendo ali, né, aquela parte, aquela carga energética ruim chegando pra gente. Então, o que essa abertura de consciência vem nos trazer é
que não precisamos mais simplesmente agir de uma forma automática, né? Porque tudo está interligado, todos nós estamos interligados e tudo que um pensa do outro chega, né? Pode não ser sentido, vai depender da sensibilidade energética de cada um para sentir isso, mas vai estar ali sendo então, chegando essa vibração. Então, muitas vezes a gente, até pelo olhar, a gente condena, né? A gente vê alguma coisa, olha assim para o rosto do outro e fala, eita, nossa, o que aconteceu ali, né? E isso já também foi um sentido que nós liberamos ali, um impulso que também vai fazendo, amarrando, né, esses fluidos energéticos. Então, por isso que tudo na vida, ele gera em cima disso. A gente sente, é levado, então, para o cérebro, desse pensamento que acabou surgindo, o pensamento, ele realiza, ele se concretiza, né? Então, somos co-criadores. Então, o que pensamos é criado, né? Vai depender o quê? Do que a gente sente, de qual intuito é aquele, para que fim aquele pensamento é. Então, não é à toa que muitas pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque estão amarrados a esses pensamentos, a esses sentimentos que vai colocando, né, numa vibração mais baixa. É claro, gente, isso não é fácil, não é da noite para o dia que se conquista, deixar de ter as nossas crenças, né? Infelizmente, as nossas crenças nos constroem, né? Então, não é simples deixar de um dia para o outro, liberar isso. É em cima da lei do trabalho, que vai resultar na lei do progresso, e aí então vai nos conduzir, né, para uma vida mais consciente. É daquela coisa, eu não preciso ter o castigo, né, para agir bem. Eu só tenho que fazer o bem. O resto não importa, né? E aí então, para a gente ir finalizando, Emmanuel coloca assim: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje. Ou seja, não há mais tempo, é agora, é o hoje. Nós estamos em vida, nós estamos respirando. Nós temos que dar graças a tudo, a essa vida, ao sofrimento que nos faz crescer, porque ele não precisava existir. Mas de repente é o chacoalhão, né, que nós precisamos para parar e pensar. Se nós pensássemos antes, nós iríamos mudar todo esse padrão, né? Mas muitas vezes a gente precisa levar um chacoalhão para acordar, despertar para uma nova realidade, né? Bom, meus amigos, então essa pequena meditação que tivemos aqui foi em cima da ninguém vive para si. Enquanto nós vivermos pensando no orgulho, no egoísmo, estaremos vivendo para nós. Quando passarmos a pensar no próximo com mais amor e muitas vezes até com renúncia, se for preciso, né? A gente vai começar a ter um mundo mais fraterno. E aí é o que todos nós esperamos, não é mesmo? Então, vamos para as nossas vibrações, né? Que o remédio que foi distribuído para cada um de nós nesse momento possa realmente abrir a nossa consciência, transmutar a nossa realidade, curar tanto a parte física
quanto o nosso psique, que é onde mais estamos sofrendo, mais precisamos da ajuda do nosso bom mestre. Que os anjos de luz, os espíritos de luz, possam nos envolver, nos acompanhar essa semana e realmente que possamos nos transformar para que juntos possamos transformar o mundo. Gratidão, meus amigos. Fiquem com Deus. Um bom restinho de domingo. Uma boa semana. Muita iluminação, muito amor, muita paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, viu, por todos terem ficado aqui com a gente. Tchau, tchau.